Pessoal, bom dia. A gente vai fazer um estudo aqui sobre Filipenses capítulo 3, né, no verso 2 e diante, sobre algumas questões até mesmo de vocalização, né? Muitas vezes a gente faz uma crítica das questões das Bíblias, né? A questão quando nós fazemos observamos o conceito das traduções bíblicas, nós vemos algumas perspectivas bem interessantes. E nós vamos observar o quê? Que muitas pessoas elas vão falar assim, só escrituras, e muitas vezes tirando de lado o método histórico-crítico, que é muito importante para se fazer uma tradução bíblica, tá? Eu vou demonstrar isso para vocês agora, que é bem interessante. Temos aqui em Filipenses capítulo 3, verso 2, temos aqui a palavra ble, peté, blepeté, tus cunas, blepeté, tus cunas. Blepeté significa olhai, né? Olhai no sentido de se acautelar. Se acautelar dos cunás, dos cães, né? É olhar no sentido de cautela, tomar cuidado. Cunás, acautelai-vos dos cães. Blepeté, acautelai-vos tus. Cacos, cacos, acautelai-vos, né? Dos maus. Ergatas, dos maus obreiros. Blepeté, ten catatome. Bepleté, ten catatome. Temos aqui a palavra grega catatome na forma atributiva, né? Que significa literalmente mutilação. Então, se eu fosse traduzir literalmente esse texto, a pessoa que fosse ler em português, ela não ia, esse texto não ia fazer sentido nenhum, porque a pessoa ia ler assim: acautelai-vos da mutilação. A pessoa ela iria entender em português o que é no caso, uma mutilação? Não, né? Então, seja o que vai fazer a pessoa interpretar esse texto corretamente, vai ser o quê? O método histórico-crítico, tá? Que antigamente era chamado de otacrítica na questão acadêmica, o método histórico-crítico. Catatome, na forma atributiva, mutilação, né? É o nome dado aqueles que eram chamados no caso de prosélitos, no primeiro século. Esses prosélitos, eles eram chamados pelos gregos romanos de catátomem, de mutilados. Por quê? Na cultura romana e grega, uma pessoa praticar a circuncisão, tá, era uma coisa totalmente desonrosa para um homem, né? No entanto que nos Jogos Olímpicos, os judeus que quiseram participar dos Jogos Olímpicos, eles tinham que praticar o espasmos, né? Que seria um ferro que eles colocavam para tampar a circuncisão, para puxar a pele do órgão, para tampar a circuncisão. A Bíblia de Jerusalém traduziu esse vocábulo katá também como falsa circuncisão, que seria uma tradução interpretativa do contexto, a qual nós vamos observar aqui, tá? Vamos observar aqui. Eu vou ler aqui o verso 3 para vocês aqui, que é bem interessante, pessoal. Aqui no verso 3 nós temos aqui o pronome nós, aqui em grego, né? Emeis, 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 Paulo falando nós, emeis, gar, emeis, gar, esmen, e peritome, né? Porque nós que somos a circuncisão, Paulo falando, né? Eu vou dar uma pausa aqui na metade desse versículo aqui para explicar algo bem interessante também. Paulo falando nós que somos a circuncisão. Se a pessoa ela trabalha dentro de uma forma anacrônica que Paulo se converteu a um suposto cristianismo, algo que não existia no primeiro século, o cristianismo como sistema religioso surgiu do quarto século em diante. Perdão a tosse. Ela vai acreditar que esse pronome nós aqui está se referindo aos cristãos, mas não está se referindo aos cristãos, está se referindo aos judeus crentes. Por quê? Os primeiros que se
que se converteram ali a Deus, de Israel, por Cristo, foram todos judeus, né? Então é bem interessante nós abordarmos aqui essa perspectivas, né? Aí vai continuar no versículo aqui, Roi, pneumati, tel, latreuntes, né? Os que adoram em espírito, no espírito de Deus, né? Então Paulo fala, nós é que somos a circuncisão, os que adoram no espírito de Deus. Essa palavra latreia aqui, latreontes, aqui com sufixo aqui, né? Significa adorar no sentido de oferecer uma liturgia de culto racional. Então, ou seja, Paulo está dizendo que aqueles que adoram pelo espírito oferecem uma liturgia de culto racional. Latreontes, cai e cai, ah, aliás, cal Calhomen, né? Essa expressão, aliás, calhomoi, né? Calhomoi. Essa expressão calhomoi significa que se gloriam em Cristo, isso, né? Ou seja, nós aqui adoramos pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. Então, ou seja, Paulo aqui está atestando a sua devoção, o seu culto ao Eterno, através de Cristo, tá? Ele começa a trazer essa perspectiva, que é bem interessante. Tem outra parte do versículo aqui, cai, cai, caiuc, e não ensarque, pepoitotes, e não em carne, né? E não em carne confiam, né? Então, ou seja, Paulo faz uma crítica a falsos, judeus, né? Os prosélitos, os catátomem, né? E ele falam que eles estavam se gloriando na carne, não adorando pelo Espírito. Aí Paulo fala aqui no verso 4. Caper, caper ego. Embora eu, Paulo falando dele mesmo, embora eu, erron, tendo poi te sim, né? Ou melhor, pepoi te sim. Embora eu tendo, né? Paulo falando confiança, cai. Essa conjunção cai aqui, ela pode ser transpassada para o português como advérbio. Tendo confiança também, ensarque na carne, eitis, eitis, é, eitis, eitis, docei, alus. E se alguns outros, né? Paulo fala, e se alguns outros, é, p, poiter, confiam, né? Poiter, confio. Ensarque, ensarque na carne, egomalon. Paulo fala egomalon, eu muito mais. Então ele fala assim, se alguns outros confiam na carne, Paulo fala eu muito mais. Por que Paulo fala eu muito mais? Aqui, ó, egomalon, eu muito mais. Ele vai explicar aqui no verso 5. Perítome, porque circuncidado, o que tá emeros, circuncidado, o que tá emeros, né? Paulo fala o que tá emeros aqui, circuncidado, o que tá emeros, circuncidado, ik, circuncidado,
equigenos, circuncidado equigenos, circuncidado ao 8º dia, saído da raça ou genes de Israel, Fules, Fules, da tribo de Bineamim, Hebraios ex Hebraion, hebreu de hebreus, Paulo falando hebreu de hebreus, Catá, segundo, temos aqui a preposição catá, segundo anomon, a lei na forma atributiva, segundo a lei ele fala farisaion, tá? Ele utiliza aqui o vocábulo farisaion, né? Que ele segundo a lei, ele um fariseu, né? Tem algumas traduções que colocam fui fariseu, tá? É uma palavra em itálico que não existe aqui no grego, né? Aqui temos a palavra farisaion. Paulo, segundo a lei, um fariseu. Verso 8. Temos aqui de novo, novamente a preposição catá. Catá, zelo. Segundo o zelo, diocon. Segundo o zelo, perseguidor. Tem eclésia, da igreja, ou da congregação, da igreja. Catá, de acordo com. Dikaiosune, de acordo com a justiça. Tem enomo, de acordo com a justiça na lei. Genomenos, feito. Amempitos, feito irrepreensível, né? Tem algumas traduções que falam assim, fui irrepreensível. Não tem aqui fui irrepreensível. Paulo aqui está dizendo que ele é irrepreensível segundo a lei, tá? Perante o zelo. Perante o zelo, né? Isso é bem importante. Eu li o verso 7 aqui, agora eu vou ler li o verso 6, né? Agora eu vou ler o verso 7. Eu falei 8, mas é o verso 6. Al-atiná, mas as coisas em. Temos aqui o verbo eni, que era, moi. Para mim, querde em grego significa ganho ou lucro. Paulo fala, mas as coisas que eram para mim lucro. Temos aqui outro pronome, tauta. Mas estas coisas que eram para mim lucro, Paulo fala. Egomai, no caso, essa palavra egomai aqui significa literalmente, né? Ele observou essa palavra egomai, né? Como se tornou, para ele, se tornou algo, quer ver? Egomai dia. Ele observou, né? Ou ele disse, né? Dia, que por meio de Cristo, Zemian se tornou perca, tá? Ele viu que egomaio aqui, que significa literalmente aqui, ele viu, ele observou, né? Que se tornou perca, tá? Ele teve essa percepção que se tornou perca. Outra parte do verso, agora o verso 8 aqui. Alá menugem, aná menuge, mas ainda mais, cai, também egomai, também considero, porque egomai significa considero, mas ainda mais também considero, pantá, todas as coisas, zemian, perda,
Einai, considerar todas as coisas a serem perda. Einai, é, ele considera todas as coisas a serem perda, né? Que é bem interessante. Dia, por causa de tom, por causa da uperejon, por causa da excelência. Tes, gnossos, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Tá? Então Paulo ele fala que ele considerou, egomai, né? Ele considerou todas as coisas percas, tá? Por causa da excelência do conhecimento de Cristo, né? Quando ele perseguia os cristãos pela justiça da Torá, ele achava que interpretava a Torá corretamente, né? E aquilo que ele achava que era gerda para ele, que era gerde, que significa lucro, ele viu que era zemian, né? Perca. Em Cristo Yesu, tu, Kiriumu, meu Senhor, o meu Senhor, Dihon, por meio quem, é, por meio quem pantá, por meio quem há todas as coisas, Ezemion, Ezemiontem, a quem todas as coisas perdi, Cai e Egomai, considero, Escubala, essa palavra escubala aqui significa literalmente lixo, né? Em algumas traduções está esterco. Escubala, esterco. Einá, considera todas as coisas. Einá escubala, a serem esterco. Inai escubala, a serem esterco. Iná, para que Christon, na forma atributiva, para que Cristo no caso, que herdeço, para que Cristo lucre, né? Então Paulo falou que ele considera que tudo seja esterco, aqui a palavra que herdeço aqui, ó, na outra parte do versículo, para que Cristo lucre, ou seja, ele quis passar que tudo aquilo que ele considerava como justo dentro da Torá, na excelência da interpretação de Cristo, né, na fé em Cristo, se tornou o quê? Escubala, esterco. Olha só que interessante. Temos aqui o verso 9. Cai eu, cai eureto, cai eureto, né? E encontrei enalto nele quem? Em Cristo, me, não, errom, tendo, emei, no caso, emiam, minha justiça, não encontrando minha justiça, de caiossem, né? Não encontrando minha justiça aqui, ó, de caiossem, não, emem de caiossunem, não encontrando a minha justiça, tem, tem ik, nomo, não encontrando a minha justiça, saído da lei, Alá, mas tem dia pisteos, mas da fé em Cristo, mas a fé em Cristo. Tá? Então ele fala aqui que ele não encontrou a justiça dele saindo da Torá. A palavra justiça, né, em hebraico é tzedaká, que vem do verbo titsadak, que significa ser correto, estar correto. Então, ou seja, em Cristo ele mudou o seu conceito de ser correto, porque Cristo interpretava a lei pelo Espírito. Eu vou explicar isso para vocês. É, deixa eu ver aqui, isso. Tem ectel. Em Cristo, a sair de Deus,
a sair de Deus, né? A sair de Deus, é, a sair de Deus, dikaió sunen, a justiça, epi, sobre te, a pistei, sobre a fé. Porque em Cristo, a justiça de Deus sai sobre a fé. Porque quando você, no caso Cristo, ele faz da Torá algo espiritual, né? Então, ou seja, o conceito de justiça é muito mais excelente. Por isso que lá em Mateus capítulo 5 é ensinado que, no caso, é ensinado que a justiça dos discípulos de Cristo tinha que exceder a dos escribas e fariseus. Mateus 5, verso 20 fala sobre isso. Por quê? Que tinha que exceder a dos escribas e fariseus? Pelo fato, né, da aplicabilidade da instrução ser mais excelente, né? Da mesma forma que a Torá ela pede para praticar por exemplo, vou dar exemplo aqui os essênios, né? Os essênios, né, quando nós observamos aqui o documento de Damasco, né, que é um texto de Qumran, na regra da comunidade, os essênios eles muitas vezes faziam jejum no Shabat, no sábado, e também não defecavam no sábado, com medo de trabalhar e quebrar o Shabat, tá? Isso para eles era uma interpretação justa da Torá, mas na realidade era um grande legalismo. Cristo ele não trabalhava dessa forma, né? Se um boi caísse no buraco no Shabat, os essênios não deixavam o animal morrer, alegando que não queria que quebrar o Shabat. Essa forma interpretativa da Torá é bem errônea, por quê? Cristo ele até combate ali no primeiro século, nos evangelhos, ele ensina o quê? Ele ensina que se um animal cair no buraco no Shabat e você exercer a misericórdia e salvar aquele animal, você não está quebrando, no caso o Shabat. Por quê? Porque da mesma forma que a Torá ela ensina para guardar o Shabat, ela também ensina para exercer a misericórdia. E quando você exerce a misericórdia, você não está quebrando o mandamento, tá? E por quê? Paulo ele vai trazer uma perspectiva bem interessante aos Romanos, lá em Romanos 8, verso 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2 de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando a lei de Deus ela é interpretada pelo Espírito de Deus, né, ela traz vida. Mas quando a lei de Deus ela é interpretada apenas na letra, né, a letra vai, no caso, a letra mata, né, e não vivifica. Por quê? Por exemplo, os essênios, se o animal caísse no Shabat, eles deixavam o animal falecer ali, para cumprir o mandamento de não quebrar o Shabat e não trabalhar no sábado. Mas veja bem, interpretando esse conceito de justiça dos essênios, tá? Eles estavam fazendo da lei de Deus algo pecaminoso. Por quê? Por não exercer a misericórdia a um animal que Deus fez ali e pegou e gerou. Então, ou seja, se a pessoa não entende o contexto cultural histórico do primeiro século, ela não vai conseguir interpretar o texto aqui e não vai conseguir interpretar o que o apóstolo Paulo está falando. Por quê? Porque muitas vezes o apóstolo Paulo ele elogia a lei de Deus, como lá em Romanos 7 ele fala que a lei é espiritual, e lá em Gálatas ele fala que contra as obras da lei, mas as obras da lei ali, ele não está falando mal da lei de Deus em si, mas a expressão obras da lei ali, que é um hebraísmo gramatical erganomos ali, que vem de Maser HaTorá, significa literalmente, né, a interpretação da lei, tá? Então, a interpretação errônea da lei faria com que muitos pecassem, pelo fato de não aplicar corretamente. Então, ou seja, a Torá, quando ela não é aplicada pelo Espírito, ela se torna o quê? Uma Torá ratá, uma Torá do pecado. Porque a Torá que ela serve de instrução, ela vai servir de um certo tipo de tropeço se não for aplicada corretamente, tá? E Paulo ele começa a falar aqui em Filipenses que ele aplicava a Torá de uma forma errada, mas na fé em Cristo, tá? Aquilo que ele achava que era lucro se tornou algo excelente pelo fato da fé dele em Cristo
fazer com que a justiça fosse mais excelente sobre a questão da interpretação da Torá pela fé em Cristo, tá? Que é algo bem interessante. O cristianismo histórico muitas vezes não entende essas perspectivas, né? E eu passei esse estudo para vocês aqui, espero que vocês gostem desse estudo. Quem puder gostar, quiser compartilhar com os amigos, eu creio que vai tirar muitas perspectivas aí. E logo mais eu vou fazer, né, a diferença a diferença, eu vou fazer um vídeo sobre a diferença da Torá do Espírito, tá? E a Torá do pecado. Porque a Torá é a mesma, mas se ela for interpretada pelo Espírito, ela vivifica. Mas se ela não for interpretada pelo Espírito, a letra vai matar a pessoa. Por que vai matar a pessoa? Porque a pessoa ela vai interpretar, ela vai interpretar de uma forma incorreta, e a lei de Deus interpretada de uma forma incorreta vai trazer o quê? Tropeço e morte para as pessoas, tá ok? Se vocês gostaram desse vídeo, peço para vocês aí compartilharem com seus amigos, tá ok? E que vocês possam aí, né, fazer com que esse canal aqui cresça, tá ok? Dando um like aí, tá ok? Vai ser muito importante para nós aí, essa questão que vocês vão trazer para nós aí, tá ok? Então é muito importante vocês nos ajudarem aí nessa questão, tá? Muito importante mesmo. A questão interpretativa, ela faz uma diferença muito grande, né? Em algumas perspectivas aí, tá? Então é bem importante nós entendermos isso, porque se interpretar a Torá errado, ela vai trazer fardo para as pessoas. Por isso que muitas pessoas aí não entendem a perspectiva da Torá quando a gente faz os nossos comentários aí sobre isso. Tá ok? E é muito importante a gente entender algumas perspectivas aí para que as coisas deem certo, irmãos. Para que as coisas deem certo, tá? É muito bom a gente saber disso. Tá ok? Shalom, shalom a todos.